Pronto. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar o nosso terceiro encontro. Um minutinho, pronto. Vamos começar o nosso terceiro encontro. Eu desabilitei todos os microfones de vocês, mas, por favor, pessoal, sempre que vocês quiserem, podem me parar, participar, fazer pergunta, algum comentário. A aula de hoje ela é bem interessante, porque a gente vai falar de um assunto muito legal. Então, sempre que vocês quiserem, pode parar, pode mandar mensagem no chat, ou mandar mensagem no grupo. Fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos começar. Contabilidade tributária, o nosso terceiro encontro remoto. Na semana passada, a gente falou sobre o que é tributo, o que os tributos correspondem, né? O que eles são. E a gente viu que nós temos 5 tributos na atual corrente doutrinária brasileira, né? A corrente pentapartite, né? Impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, a primeira coisa que a gente não pode mais misturar é o conceito de tributo com imposto. Imposto é a maior parte da carga tributária brasileira, vem do imposto, claro, né? Mas muita gente tem essa dificuldade e começa a misturar os dois conceitos, de tributo e imposto. Uma das principais características do imposto, só a gente relembrando, é que ele é de livre vinculação. Então, eu pago imposto não porque o Estado presta algum tipo de serviço para mim. Eu pago imposto porque legalmente foi instituído algo para que, se eu incorresse nisso, eu teria que pagar um imposto, que é o fato gerador. Então, tem a hipótese de incidência. A partir do momento que eu incorro nessa hipótese, surge o fato gerador. Então, daí eu tenho que pagar, eu tenho que fazer o pagamento desse imposto em questão. Então, grande parte do nosso estudo vai ser relacionado a impostos, né? Então, a contabilidade tributária, ela se resume muito a impostos, principalmente, a gente vai ver mais para frente, no que tange ao planejamento tributário. Mas para a gente conseguir fazer um planejamento tributário, né, estudar um pouco sobre recuperação tributária e coisas desse tipo, a gente precisa estar bem afiado nos conceitos de tributo, imunidade, isenção, princípios, os principais tributos, né, que causam reflexos na administração, nas empresas. Então, a gente precisa saber como que eles funcionam para que a gente consiga trabalhar com eles. Então, vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Imunidade, isenção e não incidência tributária, né? São as previsões legais que impedem ou eximem determinada pessoa de pagar imposto. E é o que acontece nos dias de hoje. Então, nós temos imunidade tributária, isenção tributária e não incidência tributária. São 3 coisas diferentes. Apesar de esses dois são um subtipo da incidência tributária, da não incidência tributária. Então, vamos continuar. Qualquer coisa, me perguntem, parem o tempo inteiro, fiquem à vontade. A aula, o objetivo da aula é feita assim, transmissão online, é que tenha uma maior interatividade, né? Que a gente tenha um contato maior. Então, fiquem à vontade. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Mas o que seria essa não incidência e imunidade e isenção tributária? Que é o seguinte, a gente já conversou a respeito que para um tributo nascer, ele precisa de uma lei complementar, e nessa lei complementar vai ter a hipótese de incidência. Então, quando eu digo que existe a hipótese de incidência do IPVA, por exemplo, eu estou afirmando que, em determinada situação, o IPVA vai ser cobrado. E em que situação é essa? A propriedade de um veículo automotor. Esse é o fato gerador, né, que vocês inclusive fizeram atividade sobre isso, o fato gerador do IPVA. Mas eu posso falar assim, eu não sei quantos de vocês já fizeram isso na rua de vocês, quando vocês eram crianças. Lá na minha rua a gente fazia de vez em quando carrinho de rolemã. Eu fazendo um carrinho de rolemã para as minhas filhas, eu incorro na cobrança no crédito tributário do IPVA, por exemplo? Tem cobrança de PVA sobre isso? Não tem. Por quê? Porque há essa não incidência. O que é essa não incidência? É uma situação que não foi prevista pela lei. Então, eu, Igor, não preciso pagar um imposto em virtude de eu ter produzido um carrinho de rolemã para minha filha. Por quê? Porque não existe previsão legal para isso.
Então, esse fato de não incidir previsão legal, não há uma norma que assim estabeleça, não faz com que eu pague um determinado tipo de imposto. Então, para quem mora numa casa e você precisa cortar a grama de vez em quando, tem carrinhos automotores sobre isso. Precisa pagar IPVA? Também não. Então, por que não precisa pagar IPVA? É porque não existe previsão legal para isso. Consequentemente, eu não tenho a ocorrência do fato gerador. Não existe fato gerador. Então, a minha primeira hipótese de não pagamento, né, do tributo é não ocorrência do fato gerador através da não incidência, porque não existe nenhum tipo de previsão legal, nem constitucional para isso. Ok? Agora vamos falar de imunidade tributária. Aqui a gente tem que ter grande atenção para não confundir os dois, né? Imunidade e isenção. Vamos lá, então vamos começar pela imunidade tributária. Imunidade tributária é uma limitação ao poder de tributar que o Estado tem, né? E está previsto na Constituição Federal. São apenas alguns casos que estão previstos na Constituição Federal em que os entes não podem tributar. Então, eu também não tenho a ocorrência do fato gerador. E a gente vai estudar sobre imunidade tributária aqui, a gente vai ver sobre 3 tipos de imunidade tributária para a aula não ficar muito extensa. Dentre elas, a imunidade recíproca, a imunidade religiosa e a imunidade cultural. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre cada uma dessas. Então, mas o que eu quero que vocês saiam aqui sabendo hoje? A imunidade tributária, ela é elencada na Constituição Federal. Na Constituição Federal está previsto algumas possibilidades, algumas hipóteses em que eu não posso incidir tributos, impostos sobre aquela pessoa, sobre aquele objeto. Enquanto que a isenção tributária é uma opção do ente. Então, o GDF, o governo do Distrito Federal, ele pode optar em não cobrar IPTU do atacadão extra, por exemplo. Ele pode optar em não cobrar IPTU de uma fábrica que venha se alocar aqui em Brasília. Ele pode optar por não cobrar o IPVA dessa fábrica, de uma frota, por exemplo. Então, não tem uma previsão legal sobre isso, mas o ente, ele pode fazer essa opção de cobrar ou não determinado tipo de imposto. Ok? Então, enquanto que a imunidade, a União, o Estado e os municípios, eles não têm que fazer absolutamente nada. Eu sou completamente contra não tributar templos religiosos. Tudo bem, problema seu. Enquanto a gente não criar uma nova Constituição, não vai ser de outra forma a não ser imunidade tributária para templos religiosos. Eu não gosto, eu não concordo. Tudo bem, vai continuar sendo assim. Enquanto que a isenção tributária, ela tem uma previsão infraconstitucional, né? Ela não está regida na Constituição, e sim a opção que o ente federativo fez. Então, o Estado pode abrir mão, pode isentar os impostos de determinada categoria, a União pode isentar os impostos de outra, os seus impostos, né? Os impostos são de competência da União, e os municípios a mesma coisa. Tudo bem? Então, na imunidade, a gente não pode fazer absolutamente nada, a gente só respeita e pronto. Na isenção, o ente federativo, a União, o Estado e os municípios, eles podem ou não promover essa isenção, e sempre através de lei. E por que através de lei? Porque o chefe do executivo, ele não tem um poder arbitrário para fazer determinadas coisas, ele tem que ter a anuência da população. E como que a população dá o seu ok, dá o seu aval? Através do legislativo, né? Através das câmaras, através do Congresso. Então é assim que nós, população, nós, sociedade, nós damos aval para isenções tributárias. Então, ocorre o fato gerador existe, o ente federativo apenas optou por isentar aquela pessoa sobre a cobrança daquele tributo. Tudo bem? Estamos tranquilos até aqui? Sim, tá ok. Sim, professor, tá ok. Então, vamos prosseguir. Então, a imunidade tributária são limitações ao poder de tributar consistentes na delimitação da competência tributária constitucionalmente conferida aos entes políticos. Então, a primeira coisa que eu começo a observar aqui é constitucionalmente conferido aos entes políticos. Então, a União, o Estado e os municípios, eles não podem
tributar algo que foi isento, né? Algo que foi imune pela Constituição, assim por dizer. Então, é um empecilho sobre tributar sobre determinadas pessoas ou situações, e a gente vai ver o que são essas pessoas e o que são essas coisas que sofrem, né, dessa imunidade tributária. E as imunidades, elas são alcançadas apenas aos princípios. Então, significa dizer que a imunidade tributária, ela não alcança taxas, contribuições especiais e contribuições de melhorias, com algumas exceções, tá? Algumas taxas só entram nessa exceção e contribuição de previdência social, se eu não me engano, também entra nessa exceção. Mas a regra é, imunidade tributária alcança apenas impostos. Então, o que a gente vai ver hoje é a imunidade tributária em cima dos impostos. Porque essa é a regra. Eu não vou trabalhar com outra categoria tributária, eu vou trabalhar apenas com imposto. Apenas com imposto. Por que eu passei aquela atividade na semana passada para vocês? Para vocês já começarem a ter uma certa proximidade em relação aos impostos que são que cada ente é competente, né? Quais são os impostos da União, quais são os impostos do Estado e dos municípios. Porque isso vai começar a ser interessante para a gente hoje. Então, hoje a gente vai falar de imunidade tributária, por que a União não pode cobrar tal e tal imposto, porque é de competência dela, e assim sucessivamente. Então, pessoal, esse aqui são 5 tipos de imunidade que a gente tem na Constituição. A primeira é imunidade recíproca, que é entre os entes da federação, a gente vai ver sobre isso. A imunidade religiosa, sobre qualquer tipo de templo religioso, e isso é um assunto bastante controverso aqui no Brasil. Imunidade dos partidos políticos, entidades sindicais e instituições de educação e assistência social. Imunidade cultural e imunidade em favor da produção musical brasileira. Então, esses 5 segmentos aqui, eles têm alguns tipos de imunidade. E a gente vai ver detalhadamente alguns deles. Então, vamos lá, vamos começar. Imunidade recíproca. O que significa isso? É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e os municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Então, o que está querendo dizer? A União não pode tributar o município e os estados. O município não pode tributar a União e os estados. E assim em diante. Então, os entes federativos, eles não podem tributar os próprios entes, os demais entes. Porque isso visa proteger a autonomia financeira dos entes. Então, esses impostos que estão aqui sobre o patrimônio, a gente vai ver daqui a pouco todos eles de uma forma mais clara, mas é só para a gente começar a conversar. Impostos sobre o patrimônio, renda e serviço, eu não posso tributar. Então, o que significa dizer isso? Por exemplo, vocês já viram que o IPTU é o imposto sobre imóveis, né? Então, significa dizer que nenhuma autarquia ou algumas empresas públicas, autarquias e fundações da União, dos estados e dos municípios vão ter que pagar IPTU. Então, não pode ser cobrado IPTU dessas pessoas. Por exemplo, eu trabalho num órgão público, eu trabalho na CAPES, que é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação. A CAPES tem o seu próprio prédio. Nesse prédio, ela não pode sofrer a cobrança de IPTU. Por quê? Por conta da imunidade recíproca. Significa dizer que o Estado não pode cobrar os impostos estadual da União e do município, o município não pode cobrar os impostos municipais da União e dos estados, e a União também não pode cobrar impostos da União, né, que refere-se da União, dos municípios e dos estados, porque há essa reciprocidade. Eu não posso cobrar nenhum tipo de imposto que refere-se a patrimônio, renda e serviços um dos outros. E a gente vai ver daqui a pouco o rol de todos esses impostos, para ficar bem claro na cabeça de vocês. Mas começando aqui eu, União, não posso cobrar impostos de estados ou municípios. Municípios e estados não podem cobrar impostos entre si. Vamos prosseguir. Como eu disse, essa
essa imunidade ela é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, se a gente for lembrar um pouquinho de direito administrativo, a gente vai ver lá que a administração indireta, né, que é composta por fundações e autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, as autarquias e fundações mantidas pelo poder público também têm imunidade tributária. Então, eu posso afirmar assim, que o Ministério da Educação detém de imunidade tributária, ele não vai pagar IPTU. A CAPES, que é uma fundação, ela tem uma própria personalidade jurídica, é vinculada ao Ministério da Educação, também não paga. Agora vamos baixando os níveis dos entes, né? A Secretaria de Educação do DF, ela tem imunidade tributária em IPTU, por exemplo. A Secretaria de Educação tem, as escolas também têm, a UNB também tem. Então, tudo que for autarquia e fundação pertencente ao Estado, a União, o Estado e os municípios, elas detêm essa imunidade recíproca, porque é extensiva também a eles. Vamos prosseguir. Empresas públicas e sociedade de economia mista também têm imunidade recíproca? Tem. Algumas delas têm. Mas imagine a seguinte situação. Vamos falar um pouco de banco, por exemplo. O Banco do Brasil detém a sua sede, por exemplo. E o Itaú também. Então, seria justo eu isentar o Banco do Brasil de cobrança de impostos e não isentar o Itaú de cobrança de impostos, por exemplo? Seria justo eu isentar o Banco do Brasil, que é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, seria justo eu isentar o Banco do Brasil e não isentar o Itaú, porque eles são concorrentes. Então seria justo eu fazer isso, porque a partir do momento que eu faço isso, eu estou privilegiando o Banco do Brasil. Eu estou fazendo com que o Banco do Brasil não precise pagar determinados impostos, logo ele vai ter uma competitividade no mercado muito maior que o Itaú. Dito isso, eu não posso trazer esse tipo eu não posso promover essa injustiça dentro do mercado. Então, as empresas públicas e sociedades de economia mistas, elas possuem imunidade tributária? Possuem, desde que elas sejam prestadoras de serviço público, obrigatória pelo Estado. Então, se elas explorarem a atividade econômica, elas não podem ter imunidade tributária. Por quê? Porque eu vou promover o desequilíbrio econômico naquele segmento. Por exemplo, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né, os Correios, eles possuem imunidade tributária? Sim, eles possuem imunidade tributária no que tange a atividade fim da organização, a atividade essencial daquela organização. Então, de toda a frota que os Correios possuem, por exemplo, os Correios têm uma porrada de carro para fazer as entregas das cartas, por exemplo. Eles têm que pagar IPVA? Não, eles não pagam IPVA porque eles são uma empresa pública, né, uma empresa pública, né? Não explora a atividade econômica, eles prestam um serviço essencial para a população, portanto, é conferido a eles a imunidade tributária. Então, a sede dos Correios não paga IPTU, os carros não pagam IPVA, os serviços que os Correios prestam também não tem incidência de imposto sobre prestação de serviço, sobre o ISS e por aí em diante. Tudo bem? Outro exemplo, Infraero, Serpro e por entendimento do Supremo, do STF, a OAB também é alcançada. Então, todas essas instituições aqui, todas essas empresas aqui, elas gozam de alguns privilégios tributários, o de não pagar tributo, alguns tributos, né, de não pagar alguns impostos, porque elas são imunes pela Constituição Federal, né? Então, assim, mais ou menos a gente pensar assim, empresas que são do Estado, mas que não estão no mercado com o intuito de explorar a atividade econômica, elas possuem imunidade tributária. Então, uma fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública, elas possuem imunidade tributária, desde que elas não sejam exploradoras da atividade econômica. Então, a Petrobras, ela não tem, a Caixa Econômica, ela não tem, o Banco do Brasil, ela não tem, e outras que atuam no mercado privado. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando para entender? Manda um oi para mim não ficar solitário. Tá tudo ok.
Tá, Aqui tá ótimo ok. então. Obrigado, gente. Então vamos continuando. E essa imunidade recíproca, ela é considerada uma cláusula pétrea da nossa Constituição. O que significa dizer que é considerada uma cláusula pétrea? Eu não posso retirar esse direito da Constituição Federal. Para eu tirar essa imunidade recíproca, essa imunidade que os entes possuem de não se tributar, eu tenho que fazer uma nova Constituição. Eu tenho que fazer um novo poder constituinte e criar uma Constituição do zero. E nessa Constituição não prevê esse tipo de situação. Então, eu não posso simplesmente propor uma emenda à Constituição e tirar isso aqui da Constituição, porque eu não posso tirar esse direito que lá está previsto. E quais são esses impostos? Eu fiz um quadrinho aqui que eu acho que vai ser bem interessante para vocês. Como eu disse, a imunidade recíproca, ela exime, né, ela não permite que os estados, os municípios, a União e o Distrito Federal, ela cobre impostos sobre patrimônio, renda e serviços um dos outros. E quais impostos seriam esses? A União, ela não pode cobrar o ITR, que é o Imposto sobre Território Urbano, né? Desculpa, Imposto sobre Território Rural, tá? Imposto sobre grandes fortunas, esse imposto não existe, mas se existisse, ela não poderia cobrar dos outros entes. E o imposto de renda. Então, algumas empresas que detêm, né, por exemplo, o judiciário. O judiciário, ele arrecada renda, digamos assim. A partir do momento que você entra na justiça e você paga custas processuais, a União não pode cobrar o imposto de renda dos tribunais. Os impostos de cunho estadual, né? O ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes ou Doação, o IPVA, o ICMS, desde que ele seja em cima de transporte e comunicação, também não pode haver cobrança de serviço. Note que um detalhe importante aqui. Eu estou falando de impostos sobre o serviço, não sobre a circulação de mercadoria, tá bom? Então, quando o ICMS, que também tem incidência sobre prestação de serviço, apenas nesses dois, em transportes e comunicação, aí sim eu tenho a imunidade tributária. Quando eu falo assim, houve uma licitação e o meu órgão, por exemplo, comprou 1000 computadores, tem que pagar ICMS? Tem que pagar ICMS, beleza? Porque a imunidade tributária não alcança esse tipo de situação. O que a imunidade tributária alcança é o ICMS sobre transporte interestadual e intermunicipal. Não é nem esse transporte que, assim, eu saio de metrô aqui de Águas Claras e vou para Asa Norte, por exemplo. Aí teria, porque não é ICMS, sim é ISS. O ICMS que é cobrado nos transportes é em transporte interestadual e intermunicipal. E sobre comunicações. Então, esses impostos de cunho estadual, todos eles são elencados no que a gente tem de imunidade recíproca entre os entes federativos. E, por fim, os impostos municipais. O ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens, o IPTU e o ISS. Então, significa dizer que o GDF não pode cobrar o IPVA de carros da CAPES, do órgão que eu trabalho, do Ministério da Educação. Por sua vez, o município também não pode cobrar o IPTU que a gente está lá instalado, não pode cobrar o IPTU de uma escola pública, por exemplo. Ok? Então, esses são os impostos, esses aqui são os impostos sobre patrimônio, renda e serviço que estão amparados pela Constituição Federal para ter imunidade recíproca. Então, suponhamos, agora a gente está tendo essa crise bem delicada para a gente. Suponhamos que o GDF ele resolva comprar, né, um hospital já pronto, por exemplo. Ele chega lá no Anchieta e fala, eu quero comprar esse hospital. Aí vai ter todo o procedimento licitatório e, no final das contas, comprou o hospital inteiro. Se eu, Igor, compro um imóvel, por exemplo, eu, Igor, tenho que pagar o ITBI desse imóvel. A União, o município não pode cobrar o ITBI da União ou do GDF, por exemplo, na cobrança desse tributo, na cobrança desse imposto. Então, quando a União, o Estado, os municípios compram um imóvel, eles não precisam
pagar o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens. Eles não precisam pagar esse imposto. Por quê? Por conta da imunidade recíproca. Significa dizer que a União, o Estado, os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles não podem cobrar esses impostos daqui uns dos outros. Beleza? Tudo bem? Ok. Então vamos prosseguir. Então, um resumo que eu encontrei no livro que eu achei bastante interessante. A imunidade recíproca, ela não se aplica a empresas públicas e sociedade de economia mistas que explorem atividades econômicas. Isso que é importante, que a gente vai ver daqui a pouco, é apenas aos contribuintes de fato. A gente vai ver a diferença de contribuinte de fato e contribuinte de direito. É apenas sobre os impostos, não se aplica a taxas e contribuições previdenciárias. Apenas a esses 3 tipos de impostos, né? Patrimônio, renda e serviços, apenas isso. Empresas públicas e sociedade de economia mistas também detêm dessa isenção, desde que sejam prestadores de serviços públicos. E, por fim, são extensivas a autarquias e fundações públicas, desde que o imposto seja vinculado à sua atividade essencial, à sua atividade finalística. Então, o quadrinho, um resumo sobre imunidade recíproca está aqui, né? A imunidade recíproca eu não posso cobrar impostos sobre patrimônio, renda e serviço um dos outros, né? Os entes entre si, e é extensiva às suas fundações, autarquias, algumas empresas públicas e algumas sociedades de economia mista. Vamos prosseguir. Bom, agora isso aqui é interessante porque tem um julgado do STF que fala sobre isso. A imunidade recíproca somente se aplica se o ente beneficiado estiver na condição de contribuinte de direito, não alcançando como contribuinte de fato. Então, vamos lá. O que significa esses dois conceitos? Primeiro, contribuinte de fato, quem arca com o tributo. Quando eu comprei, por exemplo, um computador, eu paguei aquele tributo. Mas foi eu que recolhi? Foi eu que dei R$2.000 na loja de informática e separei mais R$300 para dar para o GDF, por exemplo, a título de ICMS? Não, não foi eu. Eu não fiz nada disso. Eu dei o valor integral para a loja e essa loja que recolheu esse ICMS. Então, quem que é o contribuinte de fato? Sou eu, Igor. Quem pagou pelo ICMS? Eu paguei pelo ICMS. Mas quem recolheu? Quem é o contribuinte de direito? Quem foi eleito pela lei para recolher o tributo? A loja. Então, por que isso aqui é muito importante? Por conta desse exemplo aqui. Daqui a pouco a gente volta. Teve um julgado que foi bastante interessante, que uma autarquia entrou na justiça porque todo mês vinha a conta de energia e a gente paga ICMS em cima na conta de energia. Aí essa autarquia pública falou assim, pera lá, eu não preciso pagar esse tributo, eu não preciso pagar ICMS em cima da energia que eu estou pagando. Então chega a continha lá da SEB, da agência deles, né? Então, por exemplo, chegou a continha da SEB lá na escola, no Centro de Ensino 15, da Ceilândia, por exemplo. Aí o diretor fala assim, não, eu não vou pagar esse ICMS, por quê? Porque eu tenho imunidade tributária, porque foi constituído a mim, escola, né, Centro de Ensino 15, que eu não preciso pagar nenhum tipo de imposto. Então, fui lá e entrei na justiça. Aí, o que o STF disse? Ele disse o seguinte, ó, a imunidade recíproca somente se aplica se o ente beneficiado estiver na condição de contribuinte de direito. O que significa dizer isso? Somente se aplica quando ele estiver recolhendo esse tributo. Quando ele estiver pagando, porque quando você paga a sua conta de energia, você é o contribuinte de fato, é você que está pagando por aquele ICMS. Mas quem está recolhendo? A outra parte. A mesma coisa aqui. Na continha lá da SEB, que é aquela fundação, que aquela autarquia não queria pagar, a fundação e a autarquia, ela era a contribuinte, de fato, ela estava pagando o ICMS. Mas quem é o contribuinte de direito? É a SEB. É a SEB que pega o ICMS e transfere para o governo do Distrito Federal. Não é a autarquia, não é a Secretaria de Saúde. Então, por conta disso, por conta desse julgado, esse julgado do STF, né, eles falaram justamente isso. A imunidade tributária, ela alcança
apenas na qualidade de contribuinte de direito, quanto o Estado, né, quando a União, o Estado e os municípios, eles são contribuintes de direito, quando eles são os responsáveis pela arrecadação, pelo recolhimento do tributo, e não quando eles são apenas consumidores daquele tributo. Então, quando a Secretaria de Educação, por exemplo, contrata um pedreiro, tem que pagar imposto sobre prestação de serviço? Tem que pagar imposto sobre prestação de serviço. Por quê? Porque a fundação, porque aquela escola é contribuinte de fato e não contribuinte de direito. Quem seria o contribuinte de direito nesse caso que eu acabei de falar? O pedreiro. É o pedreiro que vai lá pagar o ISS. Ele que é o contribuinte de direito. E o contribuinte de fato, quem está pagando o tributo, é a escola. Então, todas as vezes em que no polo de contribuinte, de fato, quem estiver pagando o imposto for a União, o Estado ou os municípios, o imposto é devido, não existe unidade tributária. Enquanto que, quando ela for responsável por recolher o tributo, aí sim existe unidade tributária. Tudo bem, pessoal? Tá ficando claro? Tá sim, professor. Que bom. Isso aqui é um pouquinho Mas então na compra do imóvel, no caso ela tem que pagar ITBI, né? Vai ser como de direito? Ela vai ser um contribuinte de direito? Nesse caso específico, ele é contribuinte de fato e de direito, porque quem faz o recolhimento do imposto, quem paga a guia é quem está comprando. Tudo bem? Então, se a Secretaria de Educação quiser comprar um terreno para fazer uma escola, ela não precisa pagar o ITBI. Por quê? Porque quem vai recolher aquele imposto, quem vai pagar aquela guia do imposto, é quem está comprando o imóvel. Então, se a empresa, se a Secretaria de Educação está cobrando um prédio que é meu, por exemplo, no momento em que fosse fazer a transferência, não precisa pagar o ITBI. Porque, nesse caso, quem que é o contribuinte de fato e de direito? Quem é que vai recolher o imposto? É a União. Seria o GDF, no caso, né? Secretaria de Educação. Então, não precisa. Deu para entender, Marielle? Sim, deu sim. Obrigada. Deu? Agora, vamos supor que aconteça o contrário. A TerraCap, que é uma autarquia do GDF, vira e mexe vende alguns terrenos, alguns lotes públicos. Se eu, Igor, comprar um terreno público da TerraCap, quem é o responsável por pagar o ITBI? É quem está comprando. Logo, eu estou comprando um terreno da TerraCap. Eu tenho que pagar ITBI? Tenho que pagar ITBI. Por quê? Porque nesse caso específico, eu estou comprando um terreno do GDF. Eu sou o contribuinte. Então, eu não tenho imunidade nenhuma. Agora, se o GDF estiver comprando um terreno meu, quem que vai ser o contribuinte? O GDF. E ele tem imunidade tributária. Ficou claro? Ficou. Obrigada. Ótimo, ótimo. Agradeço. Então, vamos lá. Então, esse julgado do STF foi bastante importante. E contabilidade tributária, pessoal, é um negócio interessante. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente não vê na lei, e sim nos julgados e no entendimento do STJ e do STF. É uma área extremamente interessante, é uma área muito boa de se ganhar dinheiro, principalmente quando a gente trabalhar com ICMS e com ISS. O Thiago estava até conversando comigo essa semana, falando sobre, para eu indicar um curso para ele. Então, é um segmento muito interessante para se trabalhar, pessoal, muito interessante mesmo, porque se você se especializar, se você for um bom tributarista, se você conhecer todas as nuances daquele segmento que você for trabalhar, vale muito a pena. E é uma coisa que eu não recomendo, que eu não aconselho, é que você seja um tributarista geral. O interessante é que você se especialize em algum segmento, para ficar, porque ICMS e ISS são duas vidas completamente diferentes. Enquanto que, para você se especializar naquilo, fica muito complicado você se especializar nos dois. Justamente porque você tem que estar pesquisando o tempo inteiro para saber sobre o novo entendimento, para você conseguir fazer essa recuperação judicial de tributos, né? Recuperação tanto judicial quanto administrativa, nas vias administrativas. A gente vai ver muita coisa a respeito disso, né? De planejamento tributário, de recuperação tributária, durante o decorrer do nosso curso. Então, vamos lá, vamos prosseguindo. Agora vamos falar de imunidade tributária. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas todos os templos religiosos, a igreja que você frequenta, por exemplo, ela tem imunidade tributária, ela não paga o IPTU, por exemplo.
Então, ela tem imunidade tributária que foi conferida pela instituição federal. No começo da aula, eu falei que esse é um assunto um pouco controverso, um pouco polêmico. Por que que as igrejas, por que que os templos religiosos em geral, tá bom? O templo religioso em geral, eles não pagam imposto. Alguns impostos, claro, né? Eles têm imunidade tributária. Está na Constituição Federal dizendo que eu não posso aplicar impostos sobre a mesma situação que a gente viu na imunidade recíproca, né? Eu posso sobre patrimônio, sobre serviço e sobre propriedade, sobre renda. Eu não posso cobrar nenhum tipo de tributo sobre templos religiosos, porque entende-se que o templo religioso ele é uma prestação de serviço muito útil para a sociedade, né? Estima-se que aproximadamente 93% dos brasileiros possuem uma religião, independente de que religião seja essa. Isso faz bem à sociedade e faz bem como um todo, né? Então, tem várias pessoas que são resgatadas por conta de uma religião, independente de qual seja ela. Por isso que é um direito amparado pela Constituição, né? A liberdade de culto é um direito individual, independente de qual religião. Nós somos um país laico, então qualquer tipo de religião confere, né, esse direito, né, de liberdade ao culto. O que faz com que a imunidade, ora analisada, se configure uma cláusula pétrea. Então, significa dizer que a imunidade tributária a templos religiosos também é uma cláusula pétrea. Também é uma cláusula pétrea. Eu não sei quantos de vocês ficou antenado nisso. Quando eu estava tendo a corrida presidencial ano passado, em 2018, né, tinha um determinado partido que começou a se ventilar muita coisa sobre esse partido, Partido Novo. Começou a falar que eles eram a favor da tributação de igrejas, por exemplo. O que é completamente absurdo, porque eles podem até ser a favor da tributação de igrejas. No entanto, eles vão poder fazer alguma coisa? Absolutamente nada. Por quê? Porque é uma cláusula pétrea. A imunidade tributária conferida aos templos religiosos é uma cláusula pétrea. Então, como que eu poderia afastar essa imunidade tributária? Fazendo uma nova Constituição. Apenas dessa forma. Então, não importa quem seja o próximo governante do país, não vai conseguir mexer na imunidade tributária que é conferida a todos os templos religiosos. Não somente aos templos católicos e protestantes, templos cristãos, mas todos os templos religiosos possuem imunidade tributária, não precisam pagar alguns impostos. Imunidade religiosa alcança todas as religiões, assim como eu falei para vocês, com exceção da maçonaria, porque entende-se que a maçonaria não é uma religião específica, não se professa a fé na maçonaria, né? É como se fosse mais um grupo social ou algo do tipo, por isso que não é conferido a eles a imunidade religiosa. Então, todos os templos religiosos possuem imunidade. A gente vai ver quais são os impostos, mais uma vez, imposto sobre renda, imposto sobre propriedade, imposto sobre serviço, e a maçonaria não é alcançada pela imunidade religiosa. Então, vamos prosseguir. Esses aqui são os impostos. São os mesmos, né? Os mesmos que estão previstos lá na imunidade recíproca estão aqui. Então, o GDF, que é dono desses dois impostos, não pode cobrar IPTU, não pode cobrar ITBI, não pode cobrar IPVA, não pode cobrar ITCMD de uma entidade religiosa, por exemplo, de um templo religioso. Simplesmente não pode. Então, a igreja que você frequenta ou o templo espírita que você frequenta, eles são isentos, eles são imunes de pagar IPTU. O carro, por exemplo, que se faz a prestação de serviço religioso, também é imune de se pagar IPVA. E a União não pode cobrar o ITR, o IGF e o imposto de renda também. Então, para quem é cristão, você deposita o seu dízimo, por exemplo, a União não pode cobrar imposto de renda sobre o seu dízimo, por exemplo, sobre a oferta, sobre a doação que você deposita na sua igreja. É imune de qualquer tipo de tributação, qualquer tipo de imposto sobre a renda de templos religiosos. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Sim, Igor, tudo bem. Então, vamos lá. Agora, alguns fatos interessantes sobre imunidade religiosa. Imunidade religiosa, ela alcança até um imóvel que pertence
à entidade religiosa e encontra-se alugado para terceiros. Suponhamos o seguinte, a igreja X, ela tenha lá o seu lote, tudo, tem o seu templo, eles compram um novo templo, porque precisa de um templo maior e etc. E aquele templo que eles utilizavam, eles vão e alugam para um armarinho ou para um supermercado, coisa que não tem nada a ver com o templo religioso. Só o templo, o terreno é do templo religioso, é da igreja, só que eles alugaram para um terceiro, para um supermercado. Você acha que esse supermercado teria que pagar IPTU? Sim, é o correto. Pois é, Mas não não paga. paga, né? Não paga, exatamente, não paga. Por quê? Porque a imunidade tributária alcança esse tipo de situação. Então, se a igreja tem o seu próprio terreno e ele loca esse terreno para qualquer tipo de atividade, esse valor do aluguel, se o valor do aluguel, né, for destinado para as atividades essenciais da igreja, é imune de pagamento de tributo de IPTU, por exemplo. Então, se no templo religioso tem um ministro oficial, um padre, um pastor, ou em outras nomenclaturas que eu desconheço, o carro daquele fulano, se for caracterizado que é para fazer atendimentos na paróquia, atendimentos na igreja, também tem imunidade em IPVA, por exemplo. Então vamos... e outro detalhe, por exemplo, suponhamos que a igreja A também ela não tenha um templo, ela não tenha a sua propriedade, ela aluga de um particular, por exemplo. A gente sabe que o IPTU ele é um imposto que incide sobre a posse, né, a propriedade de um bem. Então, quando uma igreja aluga o seu espaço físico, esse aluguel, aquele espaço físico também é imune de tributos sobre o território, sobre o patrimônio. Então, eu não posso cobrar o IPTU sobre um templo que é alugado pela igreja, ok? Isso é interessante, pessoal, porque assim, eu falei para vocês que minha esposa é advogada, né? E eu tenho um grande amigo que ele é sócio da minha esposa e ele atua muito nessa área de consultoria eclesiásticas, né? De igrejas e de templos religiosos. Que é impressionante como falta conhecimento técnico em grande parte dos templos religiosos, não somente templos cristãos, mas de qualquer outro tipo de religião. Falta muito entendimento sobre isso. Então, às vezes, as pessoas pagam impostos, sendo que não deveria pagar, mas pagam porque desconhece, porque não tem esse tipo de conhecimento. Então, vamos prosseguir. Mais algumas informações interessantes. O fato de imóveis estarem sendo utilizados como escritório e residência de membros da entidade não afasta a imunidade prevista no artigo 150 da Constituição. Então, a igreja tem o seu templo. E suponhamos que tenha um pastor presidente e a casa que o pastor presidente mora está em nome da igreja. Essa casa tem que pagar IPTU? O que vocês acham? Não. A casa está em nome da igreja, mas quem mora é o pastor. Não tem nada a ver com a prestação de serviço da igreja. Você acha que tem que pagar IPTU? O certo era pagar. Porque não tem nenhuma vinculação. Aí tá sendo proprietário, entre aspas. Uhum. Sim. A posse é dele, né? Sim. Faz todo sentido. Mas olha o entendimento até recente do STF. Os imóveis que estão sendo utilizados como escritório e residência de membros da entidade. Também a imunidade tributária se alcança a esse tipo de situação. Então, suponhamos que a igreja tenha essa casa do pastor e tenha um escritório no centro da cidade para fins administrativos. Vai pagar IPTU esse escritório? Também não. Porque é conferido, né? Foi conferido por meio de um entendimento do STF que é extensivo também a escritório e residências de membros da entidade. Então, tudo isso não incide IPTU, não incide IPVA, não incide nenhum dos tributos que nós vimos ali na frente. Só tem um detalhe, olha só. Eu não sei se vocês chegaram a cogitar essa possibilidade. Por exemplo, um pastor, ele recebe remuneração da igreja. Então, a igreja, ele tem que pagar imposto de renda? Tem.
ele tem que pagar imposto de renda. Por que ele tem que pagar imposto de renda? O pastor paga imposto de renda. Por quê? Porque é a renda que está sendo conferida ao pastor e não à igreja. Tudo bem? Só tenham cuidado com isso. Prosseguindo. Os cemitérios que consubstanciam extensões dessas entidades também são alcançados pela vedação constitucional em tela. Então, significa dizer que os campos da esperança que a gente tem aqui em Brasília também tem imunidade tributária, também tem imunidade em cima daqueles impostos? Também. Então, a não ser que o cemitério tenha fins lucrativos, aí eu não posso falar, porque está explorando a atividade econômica. Aí eu não posso falar em imunidade tributária alguma. Mas quando é um cemitério que presta serviço à população, que o objetivo não é ter fins lucrativos, né? Aí sim há o que se falar em imunidade tributária. IPTU, IPVA, ITCMD e todos aqueles 9 casos, se eu não me engano, que a gente viu, né? Que são esses impostos aqui. ITR, IGF, IR, ITCMD, IPVA, ITBI, IPTU, ISS e ICMS. Tudo bem? Então, eu posso afirmar que a imunidade tributária também alcança cemitérios, desde que o cemitério não tenha fins lucrativos, seja uma instituição sem fins lucrativos, porque eles são caracterizados também como instituições de templos religiosos. Agora, outro julgado interessante, como eu falei para vocês, o direito tributário, ele é muito vasto no que diz respeito a entendimentos e julgados do STJ e do STF. A gente sempre tem que estar antenado para ver o que está acontecendo. Em Rondônia, eles instituíram uma lei que as igrejas não precisavam pagar o ICMS em cima da conta de energia elétrica. Aquele mesmo caso que a gente viu uns slides atrás, só que era de uma autarquia pública. Aí o STF foi lá e declarou essa lei inconstitucional. Declarou a lei inconstitucional. Então, a igreja deve sim pagar ICMS que vem em cima de conta de energia elétrica. Mais uma vez, por quê? Porque a igreja, nesse caso específico, ela é contribuinte de fato, ela está pagando o ICMS, ela não é contribuinte de direito. Tudo bem? Então, algumas informações interessantes. Os cemitérios também são alcançados pela imunidade tributária e igrejas têm que pagar ICMS em cima da sua conta de energia, em cima da conta de água e por aí vai. Outro fator interessante, a imunidade religiosa ainda age indiretamente contra a desoneração tributária, contra a comercialização de artigos religiosos. Então, se tem uma lojinha no templo religioso, todos os itens... Então, por exemplo, eu chego lá na minha igreja e compro um chaveiro. Aí a igreja emite uma nota fiscal. Naquela nota fiscal, não tem nenhum tipo de cobrança de ICMS, por exemplo. Por quê? Porque a loja da igreja também estende, né? Também é extensivo a ela a imunidade tributária no que tange a comercialização de artigos religiosos. E o ICMS, ele também entrou, porque eu não sei se vocês lembram, eu vou voltar aqui novamente, tá? Só um minutinho, pronto. Aqui estão os impostos que estão previstos pela Constituição. O ICMS, ele entrou por conta de entendimento do STF. Então, todas as vezes que a instituição religiosa, né, o templo religioso, for contribuinte de direito, contribuinte de direito, tiver que recolher o ICMS, o templo religioso, ele também tem essa imunidade tributária. Então, voltando lá ao exemplo, eu vou na minha igreja, compro um chaveiro. A igreja recebeu lá a receita sobre o meu chaveiro e toda comercialização de produtos, né, incide o ICMS. Vai estar lá na notinha fiscal ICMS de tantos reais. Quando a gente está falando de igreja, o ICMS é zerado. Por quê? Porque o ICMS, porque a lojinha, os artigos religiosos vendidos na igreja, eles também sofrem, né? Ele também colhe os reflexos da imunidade tributária. Então, se a igreja, por exemplo, presta um serviço
de atendimento psicológico de um psicólogo e cobra por aquela consulta, por exemplo. A igreja está cobrando de alguém, nem sei se isso acontece, mas se acontecer, a igreja precisa recolher o ISS? Não, não precisa. Por quê? Porque ela sofre de imunidade tributária. Tudo bem? Então, todas as vezes que a igreja for contribuinte de direito, ela tiver que recolher aquele tributo, ela tem imunidade tributária. Você ia perguntar alguma coisa, Davidson? Sim, professor, mas não ficaria muito fácil uma pessoa abrir um templo religioso e fazer sua alegação de imposto? Então, isso é um dos motivos pelo qual muita gente defende a ideia de que a igreja não deveria ter imunidade tributária. Acontece? Acontece, mas a fiscalização está aí para isso, né? Então, um fiscal da Receita e um fiscal do ISS, do ICMS aqui em Brasília, o antigo fiscal da Cefaz, né? Ganha muito bem para verificar esse tipo de fraude, né? E prender quem comete esse tipo de fraude, quem comete esse tipo de crime fiscal. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer, sim. Vocês lembram que na semana passada a gente conversou... Você ia perguntar mais uma coisa, Davidson? Não. Eu não lembro se você... Não sei se vocês se lembram, semana passada a gente conversou sobre obrigação tributária acessória e principal. A tributação principal é a que envolve grana, né? Que envolve recurso. E a tributação acessória, ela envolve as obrigações que aquele ente tem que prestar, como livros fiscais, deixar ser vistoriado, entre outras. Desculpa, pessoal. Então, não é pelo fato que a igreja não precisa pagar impostos que ela não precisa deixar ser fiscalizada. Então, ela sim precisa ser fiscalizada. Então, tudo isso, ela não precisa pagar o ICMS, mas ela tem que emitir a nota fiscal, por exemplo. Ok? Então, as obrigações acessórias, a igreja, ela precisa ter. Embora ela seja imune quanto à obrigação principal, que é pagamento de impostos. Então, vamos prosseguir, onde paramos aqui, né? Então, a comercialização de artigos religiosos são imunes de tributação, de impostos. Um fato interessante também, só para a gente finalizar. Como eu falei para vocês, tem muita coisa que é sobre ação, entendimento do STF. Recentemente não, já tem uns anos que isso aconteceu. Teve determinada igreja que estava importando material de construção, né? Estava comprando de fora do Brasil, e essa igreja queria isenção de impostos, né, por conta da imunidade tributária. Então, a igreja ela era contribuinte de fato e pediu isenção tributária, né, de ICMS e imposto sobre importação de alguns produtos que ela estava comprando de fora do Brasil. O STF foi lá e declarou que a cobrança desse imposto era legal e que a igreja deveria pagar o imposto de importação e ICMS sobre os produtos que ela estava comprando para construir o templo religioso e que ela deveria fazer esse pagamento. Então, assim, só para mostrar para vocês que muita coisa do que a gente tem no arcabouço tributário é em cima de entendimento, é em cima do STF e do STJ. Tanto é que esse eu nem coloquei aqui. Então, vamos lá, vamos prosseguir, já está acabando. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituírem impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Eu pensei que eu tinha colocado isso nos slides, mas assim, eu tenho tributos em cima de pessoas, que são tributos subjetivos, e impostos, né? Objetivos, imunidades objetivas, né, que são em cima de coisas, de objetos, como essa aqui. Então, eu não tenho cobrança de ICMS, por exemplo, em cima de livros, jornais e periódicos. Por quê? Porque eu quero incentivar a cultura no país. Então, todo o papel que é destinado para a confecção de livros, de periódicos, de revistas, eles são isentos, eles são imunes de tributação. São imunes de cobrança de impostos. Por quê? Porque se eu deixar que tenha impostos em cima de livro, o livro vai ficar ainda mais caro. E o livro ficando ainda mais caro, eu estou desestimulando as pessoas a lerem.
Então, todos os livros que vocês encontram na livraria, esses livros são imunes de tributo, não tem ICMS em cima disso. Tem imunidade tributária, né? E essa imunidade, ela alcança álbuns de figurinha, apostila, filmes e papéis fotográficos, mas não abrange a tinta, propaganda e serviços gráficos. Então, alguns serviços na confecção de um livro, ele tem incidência de impostos, mas o livro em si, assim como o papel e tudo, não, ele tem imunidade tributária. Tudo bem? Sim, tá ok. Ótimo. Ótimo, então, pessoal. Então, para a gente finalizar, essa aqui é a atividade que eu queria passar para vocês. Seguinte, não ia dar para a gente falar sobre todos os tipos de imunidades que a gente tem na Constituição. Os mais importantes são, principalmente a fins de conhecimento e a fins de empregabilidade, digamos assim, são os dois que a gente trabalhou, né, de reciprocidade dos entes da federação e o de imunidade religiosa. O outro muito importante é de imunidade tributária em instituições de educação e assistência social. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês desenvolvam um trabalho, né, falando sobre a imunidade tributária em cima de instituições de educação e assistência social, sendo que apenas sem fins lucrativos, tá bom? Eu quero que vocês desenvolvam um trabalho e me mande por e-mail ou me mande pelo WhatsApp. Como que vai ser esse trabalho? Você vai poder gravar um vídeo e me mandar no privado. Não vou passar para ninguém, vai ser só eu vou assistir. Vai poder me mandar um áudio ou você vai poder escrever e me mandar o texto. Então, você vai poder digitar e mandar para o meu e-mail, ou você vai poder mandar um áudio e mandar para o meu WhatsApp, ou você vai mandar um vídeo e mandar para no privado do meu WhatsApp. Tudo bem? Deu para entender? Não, professor, não entendi muito bem, não. Tá, vamos lá, vou explicar de novo, então não tem problema não. Então, você vai desenvolver um trabalho falando sobre a imunidade tributária que entidades da educação e assistência social sem fins lucrativos têm. Então, da mesma forma que a gente trabalhou a imunidade tributária de entidades religiosas, você vai desenvolver um trabalho de imunidades tributárias, né, dessas entidades de educação sem fins lucrativos. E você pode fazer esse trabalho digitado, ou você pode gravar um áudio me explicando sobre essa imunidade tributária, ou você pode gravar um vídeo e me mandar no WhatsApp, no meu privado. Então, é como se você pudesse fazer um texto dissertativo, ou o seu texto dissertativo pode ser falado ou com imagem, né? No caso, você gravando. Deu para entender, Davidson? Deu sim, professor. Tudo bem? Então, é desenvolver esse trabalho sobre imunidade tributária com instituições de educação e assistência social e mandar para o meu e-mail até domingo. Até domingo, que é dia... Deixa eu ver aqui. Até dia 12. Dia 12 de abril. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Sim. Então, é isso. A gente sempre tenta estabelecer os nossos encontros para durar em torno de 50 minutos, a 1h10, mais ou menos. Hoje em dia está com 1 hora de aula. O nosso objetivo, principalmente o meu objetivo e do corpo docente do LS, é fazer com que as aulas sejam interessantes para vocês e que não, assim, a gente simplesmente não despeje conteúdo em cima de vocês. Então, a gente tem essa atenção. Hoje, eu vou mandar no grupo de vocês, eu vou mandar um questionário do Google Formulários, só porque eu quero ouvir vocês, porque às vezes vocês não têm coragem de falar para mim, mandar no WhatsApp, então eu vou mandar um formulário, um questionário, uma enquete, né, no grupo de vocês, para vocês falarem sobre os nossos encontros, né, a nossa aula, contabilidade tributária. Então, que eu possa ouvir vocês, se vocês estão gostando, se vocês estão achando a ferramenta apropriada, se você tem uma sugestão, uma crítica para fazer, é completamente anônimo. Eu não sei quem está escrevendo, eu só vou ler e vou tentar fazer alguma coisa diferente. Então, hoje a gente já dispõe dessas atividades que todos os dias eu estou tentando trazer alguma coisa diferente. Já foi lista de exercício, mapa mental, agora um texto dissertativo. Eu estou disponibilizando as aulas no portal, o áudio das aulas no portal,
e acho que até amanhã eu consigo disponibilizar a videoaula também no YouTube, vou mandar o link para vocês da playlist. E então é isso que eu pensei para que o nosso trabalho pudesse ser desenvolvido da melhor maneira possível. Aí eu queria ouvir vocês também, tá bom? Que pelo fato da situação que a gente está passando, isso vai perdurar até junho, né? Então, o novo decreto que o governador sancionou proíbe que a gente tenha aulas presenciais até 31 de maio. Então, a gente só vai se ver com aulas presenciais em junho. E o objetivo é que vocês não fiquem prejudicados, tanto academicamente, quanto vocês sejam atrasados em mais um semestre. Não sei se passou na cabeça de vocês de trancar a matrícula de vocês, não sei. Mas principalmente para não deixar vocês prejudicados academicamente, quanto a conteúdo e tudo, e também que vocês não fiquem prejudicados em atrasar um semestre da vida acadêmica e profissional de vocês. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Tranquilo. Não, tô ok. Tá bom? Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição de vocês. Precisarem sexta, sábado, domingo, à noite, qualquer dúvida, me manda um WhatsApp, eu vou responder assim que eu puder. Geralmente eu respondo bem rápido. Então, eu estou tentando ficar o mais próximo possível de vocês, para que esses prejuízos sejam mitigados, né? Seja reduzido. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Boa noite, então. Então é isso, gente. Obrigado, Davidson. Obrigado, Marielle. Vocês tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. E qualquer coisa a gente vai se falando. Tá certo? Tá ok. Boa noite, então. professor. Boa noite, Tchau, gente. obrigado. Um abraço. Boa noite Até a mais. cada um. Tchau, tchau.